Olá, nono ano. Aqui é a professora Iris de Geografia e esse é um vídeo de correção de atividades sobre o tema Origens e Bases do Mundo Global. É o percurso 2 do livro de vocês. Atividades propostas. Questão 1. Sobre a economia globalizada, assinale o que for verdadeiro. Item A. A economia globalizada homogeneizou as culturas e reduziu as discrepâncias, ou seja, as diferenças econômicas entre os países. Item B. Integrou economias e possibilitou a difusão de hábitos dos lugares pelo mundo. Item C. Deu visibilidade às minorias, a povos e culturas de recantos isolados do mundo. Ou item D. Quase anulou a xenofobia e os conflitos étnicos e religiosos em todo o planeta. Quais desses itens são verdadeiros? Nono ano, a gente sabe que com a globalização se ampliaram as facilidades de comunicação pelo mundo. Isso, consequentemente, facilitou a transmissão de valores culturais, de trocas culturais. Só que esse processo não é igualitário, certo? Há alguns países ou regiões do planeta que são verdadeiros polos de transmissão cultural, e há lugares no mundo que não são. Os Estados Unidos são um exemplo, que está aqui no nosso continente americano, eles influenciam a cultura a nível mundial. Agora, se eu perguntar para vocês, nono ano, como é que é a cultura da Moldávia, dificilmente vocês vão saber, né? Porque a Moldávia não é um polo cultural para o mundo. E, além disso, também tem lugares no mundo que conseguem resistir, que tentam preservar a sua cultura local, os seus costumes locais, indo na contramão desse processo globalizador. Apesar da globalização, há lugares no mundo que tentam preservar a sua herança, a sua história. Então vocês têm que entender, meninos, que há quem diga que a globalização promove a homogeneização das culturas e há quem diga que ela promove heterogeneização cultural. E aí são dois termos que vocês podem pesquisar, fica aí como atividade de pesquisa. Só que a gente não pode dizer que ela reduziu as discrepâncias, as diferenças entre os países. Ela aumenta as diferenças, Ela aumenta a desigualdade entre os países. Então, esse item A não pode ser marcado. Com relação ao item B, é verdade sim que a globalização possibilitou o desenvolvimento econômico de muitos países que antes eram subdesenvolvidos. E isso aconteceu por meio de parcerias comerciais entre os diversos países. E aí, nesse sentido, a gente pode dizer que ela integrou as economias e possibilitou a difusão de hábitos dos lugares pelo mundo. O Brasil mesmo é um exemplo, meninos, de um país que se beneficiou com esse processo de globalização, porque ao longo do século XX os Estados Unidos foram um grande parceiro comercial nosso, Eles ajudaram a nossa economia a se movimentar. E nos últimos anos é a China o nosso maior parceiro comercial nessa lógica da globalização. Item B, verdadeiro. O item C diz que a economia globalizada deu visibilidade às minorias, a povos e culturas de recantos isolados do mundo. Sim, é verdade. Inclusive, através da difusão da internet, dos meios de comunicação, a gente pode pesquisar, a gente pode investigar sobre culturas locais ao redor do mundo. A informação está aí para acesso de todos. E o item D diz que quase anulou a xenofobia e os conflitos étnicos e religiosos em todo o planeta. Erradíssimo, meninos. A xenofobia, que é o preconceito ao estrangeiro, é um problema global e se relaciona com as migrações internacionais. Migrações estas, nono ano, que são muito comuns nesse mundo globalizado, que tem inclusive a ver com as desigualdades econômicas entre os países, que é uma das características do processo de globalização. E os conflitos étnicos e religiosos ocorrem aos montes pelo planeta. Então esse item está falso. Itens, portanto, a serem assinalados, item B e item C. Observem aqui a porcentagem dos acertos de vocês. 8 pessoas
marcaram o item A como correto, ou seja, essas 8 pessoas, esses 29,6%, erraram porque esse item não está correto. 22 pessoas, 81%, conseguiram identificar o item B como correto. Muito bem. 12 pessoas, 44%, marcaram o item C como correto. E ainda bem que apenas 3 pessoas, 11%, marcaram o item D como correto. Significa que vocês, de uma forma geral, entenderam essa questão 1. Questão 2. Assinale a alternativa que indica a característica da globalização representada pela tirinha de Carlos Ruas. Aí Deus está conversando com o homem e ele diz assim: ai meu Deus, o que é isso? E o homem responde: a globalização crescendo absurdamente. Aí Deus diz: faça eles pararem. E o homem diz: é impossível. E aí Deus diz: ah! Enfim, façam as suas interpretações da tirinha, certo? Essa é fácil, né, no nono? Essa tirinha tá bem simples. O que a gente pode observar é que há o aparecimento de muitas empresas transnacionais diante de Deus, né? Aqui no começo só tinha o McDonald's, a Pepsi, o Google, aí depois aparece a Intel e a Coca-Cola, e aí depois já tem o Yahoo, a Microsoft. Essas transnacionais, essas empresas que atuam entre nações, que têm a sua sede geralmente nos países desenvolvidos e que têm filiais espalhadas pelo mundo, essas empresas controlam a economia mundial. Elas ditam o que acontece na economia e também na cultura de uma forma geral, né? E a influência delas, como o próprio nome indica, transnacionais, a influência é global. E por isso elas também são chamadas de empresas globais. Neste sentido, o item correto é o item C. O que a tirinha representa? Representa a expansão das empresas globais. Olhem aqui, eu fiquei muito orgulhosa de vocês. 77,8%, ou seja, 21 pessoas acertaram, marcaram o item C, marcaram o item correto. 14,8%, meninos. Ou seja, 4 pessoas marcaram o item A. O item B foi marcado por uma pessoa e o item C também uma pessoa marcou. Então, a maioria absoluta de vocês conseguiu acertar essa questão. Que ótimo! Questão 3. O processo de globalização tem, na atualidade, provocado grandes mudanças, tanto nas esferas econômica, financeira e política, quanto na vida social e cultural dos povos e das nações, em escala mundial. A esse respeito, é possível afirmar de modo correto que a maioria das instituições financeiras globais tem a sua sede localizada nos países subdesenvolvidos. Instituição financeira, banco, viu? Leia-se banco. O item B diz que as transformações políticas, econômicas, sociais e tecnológicas dão-se da mesma forma nos países desenvolvidos e subdesenvolvidos. O item C diz que o avanço das telecomunicações e da informática e o uso da internet são fundamentais para os fluxos financeiros mundiais. E o item D diz que o Estado intervém na economia por meio de investimentos no setor industrial, fortalecendo assim as empresas estatais, as empresas do Estado. O que está certo aí? O item A está errado, meninos, porque a sede das instituições financeiras globais, a sede da maioria dos bancos, se encontra nos países desenvolvidos e não nos países subdesenvolvidos. O item B está errado porque as transformações políticas, econômicas, sociais e tecnológicas não se dão da mesma forma nos países ricos e nos países em desenvolvimento ou nos países pobres, porque há grande disparidade, grandes diferenças econômicas, sociais, tecnológicas entre os países. Isso é uma das características mais marcantes da globalização. Aqui está um exemplo. Ó. Nessa imagem vocês podem ver o Catar, um dos países mais ricos do mundo. Nessa imagem, vocês podem ver Moçambique, um dos países mais pobres do mundo. Então, essa disparidade, ela existe, ela é real no mundo globalizado que a gente vive. O item B está incorreto. O item C fala que o avanço das telecomunicações e da informática e o uso da internet são fundamentais para os fluxos financeiros mundiais. Perfeito. As telecomunicações, a rede global de computadores, permitem que movimentações instantâneas de capitais financeiros ocorram.
pelo mundo, certo? A globalização requer, meninos, uma sofisticada logística de telecomunicações para que ela possa existir. As empresas só conseguem manter o seu funcionamento se elas estiverem conectadas, se elas estiverem em rede global. Porque nesse mundo que a gente vive, apenas se eu puder estar conectado durante o dia todo, durante todas as horas do dia, é que eu vou conseguir fazer as minhas atividades se desenvolverem plenamente. O mesmo acontece com os bancos, por exemplo, com as instituições financeiras. Os bancos precisam de internet para que eles se mantenham ativos, né? E a globalização precisa dos bancos para funcionar. Então, nesse sentido, o item C é muito correto. O avanço das telecomunicações, da informática, o uso da internet fizeram o mundo o que ele é hoje. Globalização sem esse aparato aqui não existe, certo? E o item D fala que o Estado intervém na economia por meio de investimentos no setor industrial, fortalecendo assim as empresas estatais? Não. Nono ano, não. No mundo globalizado, as empresas estatais representam, na verdade, um empecilho, um obstáculo para o desenvolvimento pleno das transnacionais. A globalização precisa que o Estado não intervenha na economia de forma, forte, porque se isso acontecer, não vai respeitar o livre mercado e vai ter uma série de problemas, o que inclusive vai interferir, vai prejudicar a vida das transnacionais. Então, meninos, o item correto é o item C. Percebam aqui, eu fiquei muito orgulhosa mais uma vez. 63% de vocês, ou seja, 17 pessoas, marcaram o item correto dessa questão. Marcaram o item C. Me chamou a atenção esses 22,2%, que marcaram o item B. 6 pessoas marcaram o item B, mas não está correto. Ninguém marcou o item D, o verdinho não está aqui. E o item A, 14,8% de vocês, ou seja, 4 pessoas marcaram. A maioria dos 27 que responderam essa questão acertou. Questão 4. No final do século XX, e em razão dos avanços da ciência, produziu-se um sistema presidido pelas técnicas da informação, que passaram a exercer um papel de ligação, de elo entre as demais, unindo-as e assegurando ao novo sistema uma presença planetária. O mercado que utiliza esse sistema de técnicas avançadas resulta nessa globalização perversa. Esse texto brilhante, lindíssimo, que tem que ser lido várias e várias vezes, é do Milton Santos. Uma consequência para o setor produtivo e outra para o mundo do trabalho, advindas das transformações citadas no texto, estão presentes respectivamente em. Então, a questão dá o texto para vocês e pede uma consequência no setor produtivo, do que está aqui, e uma consequência no mundo do trabalho, do que está escrito aqui, respectivamente, nesta ordem. A questão fala, meninos, para quem conseguiu interpretar bem, a questão fala do mundo globalizado dentro dos avanços da tecnologia. E a fala do Milton Santos é uma crítica, porque ao criar a possibilidade de substituir os trabalhadores pelas máquinas, ao criar a possibilidade de automatizar a mão de obra, essa lógica que está descrita no texto criou também níveis crescentes de desemprego. Então, vamos aumentar as tecnologias? Vamos. Vamos inserir as tecnologias no processo produtivo para a fabricação de produtos? Bora! Só que nem todos os trabalhadores conseguiram se adaptar às mudanças, conseguiram se especializar a tempo, conseguiram se preparar. E aí muita gente foi perdendo o emprego mesmo por causa dessa automação, por causa dessa inserção, dessa entrada da tecnologia no processo produtivo. Então muita gente, nono ano, perdeu o emprego. Nessas últimas décadas aí da globalização, está muito claro que o desemprego é um problema global. E, além disso, as relações de trabalho também se tornaram mais flexíveis. O que significa? Aumentaram os números de contratos temporários de trabalho e isso, de uma forma geral, precariza a vida dos trabalhadores, porque agora você ganha pela sua produtividade. E se você não produzir muito, não me interessa, quanto mais lucro, melhor. Quanto mais eu puder economizar com direito de trabalhador, melhor.
O sistema funciona assim e isso é perverso, e essa globalização é perversa. Lembrando a vocês que a globalização tem várias facetas, certo? A globalização tem um lado bom e tem um lado ruim. Então, o que vem disso tudo? O que vem desses avanços da ciência? O que vem desse sistema de informação, dessa tecnologia que é de presença planetária e que se inseriu no mercado de trabalho de forma pesada mesmo? O que vem disso aí? A automação dos processos fabris e o aumento dos níveis de desemprego. O que vem disso aí é o que está descrito no item D. É essa faceta perversa da globalização. Por isso que o Milton Santos vai dizer que o mercado que se utiliza, que utiliza esses sistemas de técnicas avançadas, resulta nessa globalização perversa. Olhem aqui a porcentagem de acertos, olhem que coisa linda. 63% de vocês, ou seja, 17 pessoas, marcaram o item correto, marcaram o item D. A gente tem 18,5% que marcaram o item A, ou seja, 5 pessoas. A gente tem 14,8% que marcaram o item C, 4 pessoas. E uma pessoa só marcou o item B como correto, o vermelhinho aqui. Questão 5. Explique o que significa o termo fábrica global. Bem fácil, meninos, bem fácil de encontrar, inclusive no livro de vocês. Olhem a minha resposta. Corresponde a empresas transnacionais que se caracterizam pela descentralização da sua produção. A palavra-chave é descentralizar a produção. Ou seja, cada etapa do processo produtivo, das suas mercadorias ou produtos, pode ser realizada em um país diferente. Isso aqui é descentralizar, né? De acordo com as vantagens econômicas e fiscais. Tudo em função do lucro, tudo pela necessidade de lucrar, senão você não sobrevive nesse sistema capitalista, nessa lógica da globalização. E aí, até na aula passada, no vídeo passado, a gente usou como exemplo a fragmentação do processo de produção do Airbus A380. Então, a Airbus é uma empresa que tem sede na França e ela tem suas peças fabricadas na França, na Alemanha, na Inglaterra, na Espanha, mais recentemente na China e nos Estados Unidos. Isso é a fragmentação da produção. Isso é que é a fábrica global. Uma empresa transnacional que vai descentralizar a sua produção, que vai dividir as etapas do seu processo produtivo entre países. E isso ela faz em busca de lucros, em busca de vantagens. É assim que funciona nessa lógica da fábrica global. Facilmente encontrada essa resposta lá na página 22 do livro de vocês, do percurso 2. Percebam aqui, eu destaquei algumas respostas das 27 pessoas que responderam. Fábrica global é usada para expressar o fato de que cada etapa da produção de um produto é realizada em uma nação diferente. Dessa forma, as empresas multinacionais analisam os potenciais de ganho financeiro e as vantagens tributárias que podem obter em cada país. Olhem que resposta inteligente, gostei. Aí outra pessoa respondeu, é a união das empresas transnacionais para fabricar produtos em uma forma descentralizada de produção, com o objetivo de aumentar os lucros. Na verdade, meninos, é assim, quem não seguir essa lógica pode perder. Não é que as empresas transnacionais são best friends, são melhores amigas, e aí elas vão combinar que todas vão começar a fazer isso, vão descentralizar a sua produção. Não é isso. Essa é uma lógica que vai existir independente de a empresa querer participar ou não. Se ela não quiser, ela pode ter grandes perdas, É uma lógica que existe por si mesma, faz parte da globalização. É assim que funciona. Então, a boa parte das transnacionais não tem escolha, não. Elas têm que se inserir nesse tipo de processo produtivo, nessa descentralização da produção. Outra pessoa escreveu, a expressão fábrica global é usada para expressar o fato de que cada etapa da produção de produto é realizada em uma nação diferente. Excelente. Aí teve a pessoa lá embaixo que escreveu, uma produção de produtos para o mundo. Legal, meninos. Eu gosto muito da forma como vocês encaram o desafio,
fazem as pesquisas, tentam dar as melhores respostas que vocês podem. Meus parabéns a todos os que participaram, a todos os que responderam às atividades, certo? No livro de vocês, Percurso 2, eu tenho mais essas questões aqui, da página 27, questão 1, 2 e 3, e da página 28, questão 1 a 5, certo? 1, 2, 3, 4, 5. Perguntas e respostas no caderno. Obrigada pela atenção de todos, nono ano, e até a próxima!